Saudações game do YouTube, saudações game do meu canal. Vamos para mais um vídeo aí falando sobre o mercadão da bola do São Paulo Futebol Clube. Mas antes de tudo, gostaria de, se você é a primeira vez que está passando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aí embaixo, já deixa o like, já compartilha. E se você já é inscrito, muito obrigado. Tamo junto. Uhul! Bom, o mercadão do São Paulo hoje, então, jogadores que estão aí para poder sair do São Paulo. Muitos aí já foram afastados depois de toda a briga que aconteceu lá dentro do São Paulo, tudo que está acontecendo nesses dias, nesse mês, principalmente de fevereiro, aí no clube do São Paulo Futebol Clube. É polêmica atrás de polêmica e a política lá dentro também não se ajuda, tá ridículo. Politicamente o São Paulo tá bizonho e seus jogadores tá pior ainda. Meu Deus. Primeiro nome da lista é Diego Souza. Sim, o Diego Souza provavelmente já está de malas prontas para sair do São Paulo. Vai ser muito difícil. Se ele permanecer no São Paulo, provavelmente ele não vai ser utilizado em jogos ou vai ser aproveitado pelo Cuca. O Cuca meio que já deixou bem claro isso, que o Diego Souza não vai servir para ele trabalhar nesse ano ou ano que vem, enfim. Com o Diego Souza, com o Cuca no comando, muito complicado o Diego Souza permanecer no São Paulo. E a notícia que saiu aí foi que ele estaria saindo para o Sport de Recife, ele estaria voltando para o Sport. Mas o que dificulta muito é que quando ele veio para o São Paulo, ele veio justamente do Sport. O São Paulo pagou 10 milhões pelo jogador, que não valeu nem 5. Então, para o Sport adquirir esse jogador, o São Paulo não queria perder, sair no prejuízo. Sei lá, comprou por 10 e vender por 7 ou vender por 5. Então o São Paulo buscaria uma outra equipe para negociar, um outro clube. Esse clube talvez seria o Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo já mostrou ter interesse no Diego Souza. Não sei se essa negociação vai acabar se concretizando. O Sport quer muito jogador e talvez o Sport ou até mesmo o Botafogo, ambos colocariam jogadores à disposição para o São Paulo, envolvendo nessa negociação para poder bater os 10 milhões que o São Paulo exige na negociação do Diego Souza. Então o Diego Souza provavelmente não vai trabalhar mais no São Paulo, ele não tem clima para poder continuar depois de tudo que aconteceu. Essa panela que acabaram colocando no São Paulo, Nenê, Diego Souza, Reinaldo, enfim. Esses jogadores provavelmente estão sim saindo do São Paulo, mas a gente vai falar detalhadamente de cada um. Então o Diego Souza aí provavelmente está vazando do São Paulo. A chance de sair do São Paulo é enorme. Outro jogador, mais um também que veio do Sport, é o Everton Felipe. E ele parece uma putinha do Diego Souza, porque onde o Diego Souza vai, ele quer ir atrás, né? Porra! Então, Everton Felipe provavelmente também está voltando para o Sport. E esse é mais fácil ainda de voltar para o Sport. Tudo bem que o São Paulo pagou, não sei qual foi o valor exato no Everton Felipe, não sei se foi 5 milhões ou 7 milhões, mas é um valor mais baixo e talvez seria mais acessível para o Sport conseguir adquirir esse jogador de volta, que já estava lá, saiu justamente de lá para vir para o São Paulo e pode estar retornando ao Sport de Recife. Mas vamos ver se o São Paulo também não vai dificultar nessa negociação. Espero que o São Paulo facilite, porque é um jogador que era promissor e não rendeu nada, muito pelo contrário, nunca jogou bem, sempre que entrou mal, nunca conseguiu render, nunca jogou um futebol vistoso e só serve para ir atrás do Diego Souza. Outro nome especulado para sair do São Paulo, esse é da base, é o zagueiro Alce, né? Zagueiro da base, especulado bastante no CSKA por 64 milhões. Seria a negociação do Alce, do CSKA com o São Paulo pelo Alce. Então o Alce provavelmente vai sim ser vendido, é um zagueiro muito promissor, foi titular em todas as partidas com a seleção sub-20, se não estiver enganado. Participou do campeonato inteiro, jogou os 90 minutos de todas as partidas. E se eu não me engano ele não foi substituído nenhuma vez também. É um zagueiro muito bom, é um zagueiro muito promissor dentro do São Paulo Futebol Clube. Mas o São Paulo já está em negociação para vendê-lo. Infelizmente essa é a política do nosso time, essa é a política do nosso clube, que só serve para poder fazer dinheiro. Não vê uma construção para ganhar título, não vê um planejamento
para que o São Paulo cresça novamente. Infelizmente é esse o São Paulo hoje em dia. Ih, rapaz. Vamos falar aí agora sobre o caso do Nenê. Sim, o Nenê esse pra mim eu acho que talvez até teria alguma oportunidade ainda no São Paulo, por ser um jogador de criação, e o São Paulo hoje, jogador de criação, só tem um, que no caso é o Hernandes. Ainda nem está preparado, vocês virem, ainda nem está preparado para atuar nessa temporada no São Paulo, se for ver. Ele é um jogador que vai demorar pelo menos uns 2 a 3 meses para entrar numa condição física para ser titular 90 minutos numa partida de futebol com a camisa do São Paulo. E o Nenê talvez até poderia se redimir trabalhando aí, mas mano, o Nenê ele rachou completamente o elenco do São Paulo. Ele é o cara que é mais acusado dentro do São Paulo, com total razão. É o cara que criou a panela, é o cara que foi o causador da demissão do Diego Aguirre, que pra mim foi onde aí que o São Paulo errou completamente, porque eu tenho certeza que o Aguirre seria o técnico do São Paulo esse ano. O Nenê deveria ter saído nessa briga que aconteceu, só que o São Paulo deu voz ao jogador. Quando você dá voz ao jogador, meu filho, você está assinando um atestado de burrice. Você está sendo burro de dar voz a um jogador de futebol. Não pode. A voz tem que ser sempre dada para o técnico, porque é o técnico que comanda o elenco, é o técnico que comanda a equipe. E o Nenê, se ele fica ou sai, vai ser afastado. Parece que ele vai ser afastado de primeiro momento. E o São Paulo vai buscar uma alternativa para negociar. O Fluminense talvez seria a equipe mais interessada no futebol do Nenê no momento. Provavelmente o Fluminense englobaria alguns jogadores, até mesmo de categoria de base, para a equipe do São Paulo. Até seria bom, porque o Nenê também é um cara que já está em fim de carreira, não tem mais aquele futebol vistoso, não é um futebol mais agradável. Então pode ser que o São Paulo se sairia bem nessa negociação se ela se concretizasse. O São Paulo ia ganhar jogadores jovens e promissores. E o Nenê estaria indo pro Fluminense. E, mano, é um peso que sairia do São Paulo, do elenco do São Paulo. Acabava logo essa panela, porque é complicado, cara. É complicado. A panela que o Nenê conseguiu formar no São Paulo. É um jogador que tem um certo potencial, mas infelizmente se meteu onde não era pra se meter, tá ligado? Então, aconteceu. Outro nome da panela aí é o nome de Reinaldo. Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, muito criticado também. O Reinaldo é um cara aí que nos últimos jogos não vem fazendo bons jogos. É um cara que não tá rendendo o que a gente espera. E na verdade ele ganhou mídia pelo simples fato de ele ser um cara gente boa. É um cara brincalhão, é um cara zoeiro, é um cara que gosta de brincar, tá ligado? Ele realmente é extrovertido e ele consegue mudar um astral talvez de um elenco. Mas ele se envolveu no caso aí do Nenê, ele acabou se envolvendo nessa panela e foi muito prejudicial para ele mesmo. E o Reinaldo é um cara que provavelmente vai ser negociado. Então eu acho que agora não. Ele não sai agora. São Paulo vai até aproveitar ele ainda. Mas é um cara que não fica para as próximas temporadas do São Paulo. A primeira proposta que aparecer para o Reinaldo, ele vai ser negociado. O São Paulo não vai dificultar. E o clube interessado no Reinaldo seria também o Fluminense. O Fluminense sim estaria de olho na situação do Reinaldo aqui no São Paulo e iria aproveitar uma brecha que o São Paulo desse aí, ou o próprio jogador que estiver chegando no final de contrato, enfim, o Fluminense vai lá e vai tentar contratar esse jogador, o Reinaldo. Mano, infelizmente é um lateral, é um cara que de elenco, mano, dá pra ver que o cara é gente boa, o cara é extrovertido, mas se envolveu na panela. E também é um dos cabeças ali que influenciam bastante hoje no elenco do São Paulo. Então esse tipo de cara tem que sair de São Paulo, que é Diego Souza, Reinaldo e Nenê. Pra mim esses três são os mais importantes que tem que sair até mesmo logo do elenco do São Paulo. Eles racham o grupo, não tem aquela harmonia, tá ligado? Então Reinaldo provavelmente vai ser negociado, não sei se vai se concretizar com o próprio Fluminense mesmo.
mas tudo indica que futuramente possa ser negociado sim, e talvez o Fluminense seja o destino dele. Outro carinha aí que a galera anda pegando bastante no pé, os torcedores, o futebol dele decaiu muito, ele deixou o futebol dele praticamente no Cruzeiro, porque no São Paulo não tá jogando nada, parece que esqueceu de jogar bola, não sabe mais, desaprendeu por completo, tá ligado? Infelizmente estamos falando do Hudson, volante do São Paulo, provavelmente também é um cara aí. Esse ainda pode se sobressair, esse ainda tem uma chance ali que ele vai ter um tempo para poder trabalhar e voltar a ser o que era, o Hudson. Então ele é um cara que pode, mano, se colocar na cabeça que ele vai comprar a briga da torcida e vai jogar, vai melhorar, tá top. Não tinha dado tempo de eu terminar o vídeo antes, então vou terminar o vídeo agora aqui. E o último nome que a gente precisava falar aí foi o de Hudson. Sim, o Hudson ganha em torno de uns 700 mil reais de salário no São Paulo. E ele é o próximo nome da lista, é um dos mais cotados. Hudson não, Jusilei, me perdoe, Jusilei. Não. Você é burro, cara, que loucura. É um dos nomes mais cotados a deixar o São Paulo aí. O Jusilei ganha em torno de 700 mil por mês de salário no São Paulo. E é um jogador que o que o São Paulo paga, ele não produz em campo. Pô, pagar 700 mil para um jogador do porte do Jusilei. E ele não tá jogando absolutamente nada, não tem comprometimento, não tem nada com o time do São Paulo, não faz bons jogos, não tem um rendimento necessário que é para se ter. Então Jusilei é o próximo da lista aí que pode estar deixando o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo pretende, com o salário que paga para ele, pelo menos pagar em torno de uns 2 a 3 jogadores que possam vir e compor elenco aí do São Paulo Futebol Clube, podendo agregar mais ainda para o trabalho do Cuca, que logo mais em abril já pode estar assumindo o São Paulo Futebol Clube com um elenco talvez mais recheado, mas com bastantes nomes diferentes aí, com a saída de Nenê, Diego Souza, Reinaldo, Hudson, Jusilei. São jogadores aí que sempre está na lista. Ainda tem o Bruno Pérez também, que talvez possa sair, mas não vai ser uma coisa imediata, não uma coisa pra já. Talvez saia mais pro final do ano, quem sabe. É outro jogador que não vai ter mais tanta chance no São Paulo. É um jogador que praticamente é indesejável no São Paulo hoje, não tem mais como. Mas enfim, galera, encerrando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se é a primeira vez que está passando por aqui. Se já é inscrito, muito obrigado, tamo junto, valeu, falou e fui!